Bom dia, que Deus te abençoe, te conceda sabedoria, saúde física e espiritual e muita paz. Hoje vamos continuar falando, de uma vocação no deserto, sobre desertos devido a barreiras de ar úmido. Exemplo deste deserto é o deserto de Negev, o deserto da Judéia em Israel e Palestina. E tem vários outros ainda. Desertos deste tipo se formam devido a grandes barreiras montanhosas que impedem a chegada de nuvem úmida nas áreas protegidas do vento, que traz a umidade. Foi neste tipo de deserto que Jesus passou 40 dias e 40 noites, conta a história. Se formos olhar bem, de um lado do deserto e do outro fica um paraíso. De um lado é um deserto e do outro é um paraíso. Não posso entrar no deserto sem conhecer um paraíso. Já pensou? Não posso entrar no deserto sem conhecer um paraíso. Porque então não vou saber o que é um deserto. Se eu já vivo só em deserto, é porque eu não conhecia ainda o paraíso. E quando eu sou consciente do que é um paraíso, então eu vou saber os desertos, conhecer, distinguir os desertos que aparecerem. E na vida espiritual, isso aqui é o deserto físico, e vocês podem perceber que esses tipos de deserto são formados devido a grandes barreiras montanhosas. Então, muitas vezes, os desertos nas nossas vidas, eles são formados por barreiras que criamos. Nós temos esta mania de criar barreiras em vez de pontes. Nós temos essa mania, infelizmente, esse tipo de doença espiritual. Em vez de criar pontes, nós criamos barreiras, criamos abismos. Mas não aquele abismo no qual eu possa pular e me encontrar com Deus, na confiança de que Deus está ali. Mas aquele abismo no qual ou eu empurro o outro para se acabar, ou então eu crio este abismo para que o outro não possa se aproximar. Então vou começando a criar desertos, não para evoluir espiritualmente, mas para me afastar das pessoas. São desertos que afastam e impede esta umidade, o deserto físico, impede as barreiras montanhosas, impedem a chegada de nuvens úmidas, impede que chegue a umidade. E muitas vezes nós criamos estas barreiras e acredite, Deus não vai forçar. Deus não arromba portas. Deus não arromba portas. Deus entra. E como todos nós sabemos, a fechadura está por dentro, Então Deus jamais vai arrombar o teu coração, ou te obrigar a fazer o que você não deseja. Não deseja, Deus não faz isso. Deus nos deixa livre, a liberdade até para errar. A liberdade até para errar. Por isso que quando a gente diz que tudo é o cão, o diabo, então nós devemos refletir muito bem sobre a liberdade dos filhos de Deus. O que é a liberdade dos filhos de Deus? O que é a liberdade dos filhos de Deus? Será que Deus nos convida a
formarmos barreiras montanhosas? Ou será que Deus nos pede para aplainar? Né? Então, uma vocação no deserto, ela diz muito que eu só vou chegar a esses desertos quando eu também tiver a experiência do paraíso. É a mesma coisa que ela diz de que eu não posso te dar amor se eu nunca recebi amor, se eu não sei o que é amor. Como eu posso te dar algo que eu não tenho? Né? Então, para termos consciência dos desertos, precisamos estar no paraíso. E até mesmo Jesus, né? Ele foi ao deserto, mas do outro lado era um paraíso. Mas ele já sabia, né? O que era um paraíso. Mas no deserto, ele sabia o quanto precisava daquele momento, né? O quanto precisava daquele momento, e para mostrar que também ele não tinha ego, né? Ele não tinha ego e muito menos era egoísta. Então, todas as vezes que criamos barreiras montanhosas e que impedimos a ação de Deus na nossa vida, nós estamos vencidas pelo ego e no auge do egoísmo. Então, eu peço que esta reflexão de hoje te ajude em alguma coisa, assim como ajudou e ajuda e continuará ajudando uma vocação no deserto. Então, que Deus te abençoe infinitamente.